Alô, já estamos ao vivo. Queridos irmãos, irmãs, Pai Senhor, vamos começar a nossa aula de homilética, que é a arte de preparar sermão, né? E de entregar o sermão. Vamos para a página 46, se eu não me engano. Nós já falamos até o item 3, objetivo geral do sermão, um sermão evangelístico. 2, o sermão doutrinário. E 3, o sermão devocional. Tenho a impressão que nós vamos começar a falar agora sobre o sermão devocional. Porque eu coloquei uma bolinha aqui, uma caneta colorida, e eu acredito que é aqui que nós paramos da última vez. Só estou aguardando os irmãos entrarem, porque eu não sei que está dando tanto esse atraso. A impressão aqui é que não tem ninguém comigo, ninguém entrou ainda. Tem alguém aí? Se tem alguém aí, escreva algum comentário, por favor. Vamos ver. Glória a Deus. Vou aguardar os irmãos entrarem aqui. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome de Jesus. Ninguém? Eu acho que o meu celular ele está com uma defasagem aí com relação a vocês, porque quando eu entrei no WhatsApp, o Gabriel falou que todo mundo escreveu amém lá. E eu não vi ninguém escrevendo amém, né? Onde estão os irmãos? Será que eu entrei na sala errada? Os comentários aparecerão aqui. Chegou alguém já. Acho que os irmãos entram devagarinho mesmo, um por um. Quem está aí? Escreva aí alguma coisa, por favor. Deixa eu ver quem está ali do nosso grupo. Quem é? Não consigo ver. Não consigo enxergar pela foto. Já 2, muito bem. Quem mais? Irmãos, por favor, vocês vão entrando aí e vão escrevendo. Tatiane Monteiro. Ah, Tatiane. Essa foto aqui é da Tatiane. Por favor, irmão, vão escrevendo aí alguma coisa para eu identificar vocês. Acho que o Davi entrou. Aquele ali, nossa foto é tão pequenininha, não sei se é o João Kennedy, irmão Edson. Muito bem. Irmão Edson, Davi, Tatiane, quem mais? Glória a Deus. Isso, Davizinho. Deus te abençoe, meu filho. Davizinho. Daniel está rindo aqui do Davizinho, viu? Mas é porque eu tenho carinho por você. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Acho que nós vamos começando aqui. Abra sua apostila, querido irmão, querida irmã, na página 46, homilética. Página 46. Eu estava falando sozinho aqui antes de vocês entrarem, que eu acredito que eu já falei de homilética um pouco e fui até o ponto 2, o objetivo geral do sermão, que está na página 45. Irmã Rejane, amém, irmã Rejane. Vocês já estavam lá na primeira aula, né? Eu não estava localizando vocês. Irmã Rejane e irmão Júnior, Deus abençoe vocês. Já falei sobre o objetivo geral do sermão. Já falei sobre o sermão evangelístico. Já falei sobre o sermão doutrinário. E agora vou falar sobre o sermão devocional. Amém? Eu quero que os irmãos escrevam aqui, ó. Depois eu vou verificar se vocês escreveram corretamente. Um versículo da Bíblia como base, como texto para um sermão devocional. Comece a pensar aí, tá bom? Sermão devocional. Sua finalidade é desenvolver nos crentes um sentimento de amorosa devoção para com Deus,
despertando sentimento de louvor. Que versículos da Bíblia os irmãos acham que serviriam de base para nós elaborarmos, prepararmos um sermão devocional? Vamos lá, escrevam aí, por favor. Eu quero ver se vocês vão acertar, se vocês estão entendendo o assunto. Então, o que é um sermão devocional? Aquele sermão que desperta, irmãos, sentimento de louvor, de adoração, que insta, né, os crentes a louvar a Deus com o coração aberto, a se soltarem na presença de Deus, a ter o espírito livre para adorar a Deus, né, uma devoção amorosa para com o Senhor. E eu quero saber se vocês têm em mente algum versículo que sirva como leitura, como texto base para esse tipo de sermão. Tem? Quem se arrisca a escrever aí? Vamos ver. Estou aguardando vocês escreverem. Enquanto vocês escrevem, eu vou falando do sermão de consagração. O que é o sermão de consagração? O próprio nome já diz, né? Sua finalidade é estimular os crentes a se dedicarem seus talentos, seu tempo, seus bens, sua influência, sua vida, etc., ao serviço de Deus. Esse tipo de sermão, ele estimula a igreja para a vocação, para a abertura de novos trabalhos, para a obra missionária, para ofertas missionárias. Então vamos ver. Quem é capaz de identificar um texto da Bíblia, um versículo, ou 2 ou 3 versículos que fale sobre essa dedicação? Primeiro, eu quero que vocês coloquem versículos aqui, escreva assim: sermão devocional, versículo tal, tá bom? Sermão de consagração, versículo tal, ou passagem bíblica tal. Sim, João 3,16 para quê, irmã? João 3,16 para o sermão devocional, irmã Rejane. Então, o que é o sermão de consagração? É aquele sermão que você estimula o crente a entregar os seus talentos. O irmão está dizendo que o Salmo 24, versículos 7, 8, 9 e 10, não é? Agora eu queria que você dissesse assim: sermão devocional, tais versículos, tá bom? Sermão de consagração, tais versículos. Então, o de consagração é quando você estimula o crente, a crente, a ofertar para a obra missionária, a entregar a sua vida na obra missionária, tanto em dinheiro como a sua vida, seus talentos, seus dons, seu tempo, seus dons naturais, né? É uma consagração. Você estimula aquela pessoa a se consagrar para o serviço do reino de Deus. Você estimula aquela igreja, aquele público a dedicar-se mais às causas do reino de Deus. Quem é que pode colocar? Sermão devocional, a irmã colocou João 3,16, que fala do amor de Deus. Quem mais se arrisca aí, irmãos? O sentimento de amor, devoção para com Deus, despertando sentimento de louvor, né? Quem mais? Vamos ver. Quero que os irmãos compartilhem mais versículos aí. E eu vou ler também, vou explicar também sobre o sermão ético ou moral. Sua finalidade é orientar os crentes para pautarem suas condutas diárias e relações sociais de acordo com os princípios cristãos. Assuntos que cabem aqui: matrimônio, adultério, divórcio, justiça social, racismo, dignidade da pessoa, entre outros. Então, o que é um sermão ético ou um sermão moral? É aquele que desperta o crente para os princípios cristãos. O matrimônio aqui está como um fator positivo, a justiça social também, a dignidade da pessoa. Porém, elementos negativos: adultério, divórcio, racismo, né? Então, que versículos que vocês poderiam usar, por exemplo, para um sermão ético ou moral? Já que ele estimula a prática do bem, da justiça, da ética e reprova questões como adultério, racismo, violência, entre outras coisas.
O Gabriel colocou: buscai o reino de Deus e sua justiça, e os demais coisas serão acrescentadas. Tá. Para que tipo de sermão, Gabriel? Eu quero que o tipo de sermão e o versículo, tá bom? Para que tipo de sermão você... Sermão evangelístico, evangelístico, né? Lucas 15, está dizendo o irmão Edson. Muito bem. E para os consagração, irmão Edson? E para o ético e moral? Sermão de consagração, João 5,17. Vamos ver o que está escrito lá em João 5,17. A irmã Rejane ou o irmão Júlio estão usando o mesmo perfil, né? Fala em João 5,17. Vamos ver. João capítulo 5 e o versículo 17. Gabriel diz que é consagração. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pode ser, irmã Regiane, pode ser. Irmão Denis Monteiro, Deus abençoe, Denis. Então os irmãos vão colocando os versículos aí, tá bom? O que é que os irmãos acham que é? E eu vou falar do sermão de alento ou sermão pastoral. Sua finalidade é fortalecer e alertar os crentes no meio de crises pessoais ou comunitárias. Focalizam o cuidado de Deus para com o seu povo e o livramento que o Senhor opera. Então o sermão pastoral, irmãos, é aquele de alento pastoral. De alentar as ovelhas, né? De alertar os crentes no meio das crises pessoais e comunitárias, como essa que nós estamos vivendo agora da pandemia. É um sermão que fala de esperança, fala de conforto, de consolo, da presença de Deus, que você não está só, mas que Deus está conosco, que vai te livrar, que o Senhor vai operar maravilhas, e isso tudo vai passar. É o que eu tenho feito ultimamente, sermões pastorais. Sermão evangelístico, como nós já dissemos na aula passada, faz um apelo à consciência do homem, dizendo que o homem está perdido e que tem um Deus amoroso, maravilhoso, que o quer salvar. Não é isso? Que o quer salvar por amor. Por amor. Essa luz aqui? Por amor. Então, engloba o amor de Deus, o amor pelas almas, o sacrifício de Cristo, o plano da salvação, não é? Outro tipo de sermão é o sermão doutrinário. Nós já falamos na aula passada. Que fala de doutrina, que fala das grandes verdades da fé, como aplicá-las. Portanto, ele deve ser didático. O pregador, nessa hora, ele deve ser um mestre, ele deve saber ensinar a palavra, ele deve saber falar acerca das doutrinas. Para isso ele precisa conhecer doutrinas. Para ele conhecer doutrinas, ele precisa o quê? Ir na escola dominical, culto de ensino, fazer teologia, ou estudar a Bíblia em casa, porém, com um dicionário do lado, um bom livro, não é? Como aquele livro que nós temos na Assembleia de Deus, Credo das Assembleias de Deus, não é isso? Então é isso, irmãos. Sermão ético, Efésios capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Pode ser? Muito bem, irmão Edson, muito bem. Glória a Deus. Queridos, eu fiz esse exercício com vocês aqui no início da nossa aula, que é para nós compreendermos melhor o seguinte. Preparei um sermão. Eu vou entregar hoje. Aí você precisa pensar, mas hoje é o quê? Hoje é culto de domingo. Se é um culto de domingo, o culto é evangelístico. Se não tem ninguém na igreja para ouvir e se converter ou se arrepender, alguém para se reconciliar com Cristo, você pode trazer um culto, um sermão para a igreja, um sermão pastoral. Mas ao sentir a necessidade de que alguém se converta ao Senhor, retorne para a casa paterna, você deve direcionar a palavra para o pecador, ainda que seja um que esteja no meio da congregação. Por isso o culto de ensino, que é só a igreja, nós preparamos o culto de doutrina, para falar das doutrinas, verdades, né? O princípio cristão, os valores para a igreja.
Agora, dia domingo geralmente é evangelístico. Aí nós citamos João 3,16, nós citamos Tito 2,11, Mateus 11,28, não é assim? É assim. Entre outras passagens, tem muitas passagens evangelísticas, Atos 4,12, e etc, etc, etc. Entre outros. Né? Eu não gosto de usar o etc, às vezes eu uso, mas etc é latim. Nós estamos falando a língua portuguesa, né? Por que então não falar entre outros? Então, amados, aí você está orando a Deus. Você é pastor, você é líder, você é obreiro, líder de um departamento, de uma escola dominical. Você está sentindo a necessidade de, pelo Espírito Santo, não pelo seu olhar carnal, humano, mas pelo Espírito Santo você sentiu a necessidade de buscar consagração, trazer o povo, né, os seus liderados ou a igreja a consagrar a sua vida. Aí você vai buscar, você vai preparar, pedir graça a Deus para preparar o sermão de consagração. Ou então, se você tiver sentindo necessidade que os irmãos não estão cooperando, os irmãos não estão interagindo, está faltando o agir dos irmãos com relação à obra social, aos cultos, você vai pedir graça a Deus para preparar um sermão devocional, para mexer com aqueles irmãos que sabem que tem um chamado de Deus, mas não responderam positivamente a esse chamado. Sermão de alento, Mateus 28, 20, parte B. Amém, glória a Deus. Então é assim, irmãos, né? Ou se você vê que tem alguém ou alguns que estão ensinando na igreja coisas que não convêm, né? Coisas imorais, coisas que violentam a nossa santificação, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus, nós vamos preparar, pedir graça a Deus de preparar um sermão ético, moral, né? Para colocar a coisa em ordem. Não, está virando uma baderna esse negócio aqui, esse departamento, essa igreja não pode. Então nós vamos pedir graça a Deus e assim também com o de alento pastoral. Quando você vê que a igreja, o povo está meio triste, meio desanimado por causa do Covid-19, corona e tal, não querem mais ir para o culto, não querem mais vir para a escola teológica, né? Querem abandonar a escola teológica, dizendo que não dá porque o computador não está bom, a internet não está boa, e acaba desistindo. Aí a gente tem que trazer um alento, um sermão, de alento, ou um sermão pastoral, quer dizer, aquele cuidado do pastor com a sua ovelha, tá bom? Vamos mais adiante, página 46, lá embaixo. Objetivo específico do sermão. O sermão ele tem os seus objetivos. Nós estudamos até agora, vou refrescar a memória dos irmãos. Por que preparar sermões? 2, o objetivo geral do sermão. E agora, 3, o objetivo específico. Nós vimos até agora os objetivos gerais do sermão. São muitos, né? Pelo menos 6 nós elencamos aqui. 6. Mas tem outros também. Agora, o objetivo específico. Qual é o objetivo geral do sermão, pastor? Ele pode ser evangelístico, ele pode ser doutrinário, ele pode ser devocional, de consagração, ético ou moral, de alento ou pastoral. Agora, o específico. Então, saímos do geral para o específico. Não é? Chamamos isso de reducionismo. Saímos do macro para o micro. E agora nós vamos falar dos objetivos específicos do sermão. É a aplicação do objetivo geral a uma determinada congregação. Primeiro se encontra o objetivo geral e depois o específico. Há 2 considerações aqui. Então, a aplicação do específico, do objetivo, né, ela é mais pormenorizada, mais detalhada. Página 47, lá em cima. Para formular o objetivo específico é necessário compreender as necessidades da congregação. No sermão ético podemos citar a mulher que iria ser apedrejada, o cego de Jericó, Raabe. Na mulher que ia ser no sermão ético, sim.
No sermão ético, sim. Agora o cego de Jericó, não. O cego de Jericó está mais para evangelístico, né? Que é uma cura que o Senhor Jesus fez e diz para ele que ele seria curado, e foi curado e salvo, né? A Raabe, ela escondeu os espias, não é? Em paz, por isso ela foi salva. A Raabe, eu acho que ela se encaixa mais para evangelístico também, porque ela foi salva. Agora, quem escreveu isso? A irmã Rejane ou o irmão Júnior? Não sei quem foi. No caso da mulher que ia ser apedrejada, sim. Sim. Porque os homens estavam ali acusando uma mulher. Esses exemplos falam de justiça social? Não. O que fala de justiça social, irmã Rejane ou irmão Júnior, é aqueles que falam para dividir os seus bens, né? É aqueles que falam para colocar aquelas passagens bíblicas que falam para colocar de parte uma doação para os santos de Jerusalém. É ajuda social mesmo, justiça social, né? Equidade social. Se bem que a teologia da libertação vai falar da opressão que o Egito e Faraó fazia contra Israel, e aquela libertação, né? Era a libertação de um pecado social. Pecado social é tudo que é injustiça social, não é verdade? Tudo que é injustiça eles chamam de pecado social. No caso da mulher que ia ser apedrejada, está mais para um sermão ético, né? E o cego de Jericó e Raabe, eu julgo mais como sermões, se fosse falar sobre eles, sermões evangelísticos, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos lá. Para formular o objetivo específico, é necessário compreender as necessidades da congregação. Então ninguém vai... Deus me deu uma mensagem aqui, eu vou pregar essa mensagem aqui, pronto, acabou. Não é assim. Primeiro, se Deus te der essa mensagem, Deus está vendo a necessidade da congregação. Se a congregação está desanimada, preste atenção, irmão, se a congregação está desanimada, está triste com essa pandemia, com esse isolamento social, as pessoas não se encontram, tal. Você vai chegar e pregar raça de víboras, né? Primeiro sermão que volta da pandemia, está lá o pastor Guedes no púlpito, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que ele tem na sua mão a pá, e ele vai juntar a palha e queimar no fogo que nunca se apaga, acabar de matar os irmãos, não é assim? Então, é o seguinte, eu preciso conhecer as necessidades da congregação, mas não basta saber as necessidades da congregação. Eu tenho que orar a Deus e pedir graça para eu poder ajudar essa congregação nas suas necessidades. Como eu não sei, como eu não sou Deus, vamos assim dizer, tá? Eu preciso da ajuda de Deus. Como eu não sei não, como eu não posso agir de modo humano, simplesmente, puramente, senão eu abriria uma associação, uma fundação de filantropia, e aí trabalhar com os homens. Ia ser a Madre Teresa de Calcutá na vida, né? Porém, não é assim na igreja, irmãos. Na igreja, nós temos que orar a Deus e perguntar para o Senhor o que a igreja está precisando. Qual é a necessidade da igreja? E aí pedir graça a Deus para falar de acordo com as necessidades dos irmãos. De acordo com a necessidade da igreja. Não é? O ponto B é a formulação do objetivo específico delimita o assunto do pregador, define o rumo que ele vai seguir. Então, quando você já tem o objetivo, aí você já sabe, né? Esse objetivo específico. Eu vou falar para a igreja a respeito de santificação. Irmãos, desculpa a minha barba aí, como é escola teológica, resolvi não fazer, aproveitar aqui para os irmãos e falar, acho que todo mundo está aí, só não estou vendo o irmão Francisco já voltou? Que ontem nós não tivemos culto, porque eu estava espirrando muito, eu não queria fazer um culto espirrando, porque os irmãos iam pensar que eu estava com Covid, né? E se eu fizesse, teria que justificar.
E a minha esposa está tentando me ajudar aqui, dizendo que se eu fizesse, aí teria que me justificar dizendo que eu não estou com Covid. Então eu preferi não fazer. Mas está tudo bem comigo, foi só uma gripe, viu? Estou bem. Aí eu resolvi não fazer a barba também, hoje, amanhã, para poupar um pouco aqui a minha pele, mas domingo estaremos juntos, se Deus quiser, às 20 horas. E não estamos realizando escola teológica, escola dominical, meu Deus, escola dominical também, porque a CPAD informou que não vai imprimir o próximo trimestre, que nós devemos usar esse trimestre agora, quando voltarmos nos cultos presenciais na escola dominical. Vamos lá. Então, eu já conheço o universo dos sermões, né? O sermão ele pode ser evangelístico, doutrinário, ele pode ser pastoral, ele pode ser devocional, de consagração. Agora, eu vou usar qual sermão? Em qual ocasião? Ora, se é um encontro de jovens, né? E o tema lá fala de missão, eu vou usar um sermão devocional. Se é uma cruzada evangelística, eu vou me colocar num palanque ou em cima de um caminhão, sermão evangelístico. Pastor, nós temos uma festa lá e nós queremos que o povo venha buscar mais a Deus e tal. Sermão de consagração, já sei onde eu vou ler, já sei onde eu vou pregar. Né? Agora, isso é geral. De modo geral, nós aprendemos que tem todos esses tipos de sermões. Agora, no modo específico, fechou naquela igreja, naquela congregação, qual é a necessidade dessa igreja? Quando o pregador vai pregar numa igreja que ele não conhece, ele tem que orar e pedir: Espírito Santo, me ajuda a falar de acordo com a necessidade daquela igreja. Por isso que às vezes quando convido algum pregador, eu oro por ele antes dele pregar e falo: Senhor, fala conosco, estamos prontos para ouvir a tua voz. Seja uma palavra exortativa, uma palavra edificante ou uma palavra consoladora. Nós estamos prontos para ouvir. Aquele pregador deve ter orado, Deus deve ter falado com ele e trouxe uma mensagem que fala a necessidade da congregação. É assim que tem que ser. Não porque eu elaborei um sermão e Deus me deu, eu coloquei aqui dentro da minha Bíblia, faz um mês, pastor, que eu estou com esse sermão aqui. Meu pastor não me dá oportunidade. 40 dias, o meu pastor não me dá oportunidade. 60 dias, 2 meses, meu pastor não me dá oportunidade. Aí quando ele dá oportunidade, você prega aquele sermão que estaria 2 meses. Do ponto de vista da unção, ele está bem ungido, né? 60 dias você está orando por ele. Porém, pode não ser aquele sermão para aquele dia. Pode não ser aquele sermão. Deus te deu aquele sermão, não tenho dúvida, mas é para pregar numa ocasião específica, segundo a necessidade da igreja, ou segundo a necessidade dos ouvintes. Amém, queridos irmãos? Então vamos agora para a classificação dos sermões quanto à sua estrutura. O assunto mudou. Agora não são mais tipos de sermões, nem objetivos gerais, nem específicos, né? Mas, aliás, é tipo de sermão sim, mas a classificação dos sermões quanto à estrutura. Mudamos de assunto. Vamos lá. Geralmente os sermões pertencem a uma dessas 3 categorias que nós vamos ler. Eu vou ler as categorias, depois eu vou explicar, tá bom? Ele pode ser um sermão tópico ou temático. Eu prefiro a expressão temático. E pode ser um sermão textual. E pode ser também um sermão expositivo. Então vamos agora explicar o que é o sermão tópico ou temático. O sermão temático trata de um tópico e não de um texto bíblico em particular. As divisões derivam-se do tópico ou do tema. Então, quando você vai pregar numa igreja, que alguém te convida, você fala assim: pastor, tem algum tema? Aí ele diz: tem. O tema é a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você já sabe que você vai ler lá em Isaías 6:8. Agora, você pode desenvolver um sermão temático, textual ou expositivo. E no temático, no tópico ou no tema que você recebeu, você pode fazer divisões no seu sermão que não tem nada a ver com a divisão do próprio texto. Você pode falar, por exemplo, ler Isaías 6:8,
ou Mateus 28, 20, e falar sobre a obra missionária. Primeiro tópico, a obra missionária é necessária. Não está escrito lá no texto, mas você deduziu o que é. Segundo tópico, a obra necessária, a obra missionária é urgente. Terceiro tópico, a obra missionária é para hoje. Esses três tópicos não tem a ver com o texto que foi lido, mas ele é, por isso que ele é tópico ou temático. Você está dentro do tema que lhe foi proposto. Lhe propuseram um tema. Tem um tema, pastor? Tem. Missão. Tem um tema, pastor? Tem. Adoração. Então você vai falar, a adoração é isso, né? Nós adoramos a Deus. Não. Nós não adoramos os ídolos, nós adoramos a Deus. A nossa adoração é eterna. Sei lá, estou inventando aqui. Então, queridos, veja só, é um tópico. Você vai obedecer ao tema que lhe foi proposto. Há um problema com os sermões temáticos, que é o seguinte: você pode, no seu esforço de obedecer ao tema, você pode ferir a interpretação de determinado texto, só para forçar o encaixe daquele texto no seu sermão. Por exemplo, a Bíblia diz que o rei Herodes ele foi comido por bicho, né? Ele não deu glória a Deus, foi comido por bicho. Aí as pessoas pegam esse texto, por exemplo, e colocam assim, tá vendo? Se você não der glória a Deus, hoje você está correndo risco de ser comido por bicho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O rei Herodes foi ferido por Deus, porque ele não deu glória a Deus. E o dar glória a Deus não é só abrir a boca e dar glória a Deus, mas é você viver para Deus, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, o sermão temático é esse. Ô rei, preciso da sua ajuda aqui, amor. Trata de um tópico, né? E não de um texto bíblico em particular. As divisões derivam-se de acordo com o tema. Queria que você falasse uma coisa aqui para os irmãos. Sermão textual. Depois nós vamos explicar, vamos dar exemplos do sermão textual também. Sermão textual trata do desenvolvimento de um texto bíblico, 1 ou 2 versículos. As divisões derivam-se do texto. Então, quando você pega, por exemplo, vamos só pegar João 3,16, que foi citado aqui pelo irmão Júnior, irmã Rejane, né? João 3,16. Você pega o texto, aquele texto, e você distribui aquele texto em tópicos, em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto tópico. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, um tópico. Deus deu o seu Filho unigênito, segundo tópico. Para que todo aquele que nele crê, terceiro tópico, não pereça, mas tenha vida eterna, quarto tópico. Sermão com 4 tópicos, ele é textual porque você tirou os tópicos do texto. Por isso ele é textual. Você não saiu do texto. O temático, você sai do texto a hora que você quiser. Às vezes você só lê o texto para dar base, mas você distribui lá o seu sermão em tópicos que não tem muito a ver. O que é um perigo, né? O que é um perigo. E já eu falo sobre o sermão expositivo. Irmãos, a minha esposa vai falar aqui para vocês, agradecer a vocês que pagaram as mensalidades, porque eu preciso sair um pouquinho. Os irmãos nem precisam saber por que eu preciso sair um pouquinho, né? Mas já eu volto. É um problema técnico. Para não dizer... Tá bom. Não estou me complicando, eu sou assim mesmo. Eles estão dizendo que eu estou me complicando. Para não dizer fisiológico, tá bom? E já eu volto aqui. As questões do ao vivo, né? Vamos tá. Paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Na verdade, eu vou aproveitar esse momento para dizer que todos nós estamos com saudades das nossas aulas presenciais, né? E
trazer um tema, na verdade, assim, para que os irmãos reflitam a respeito do que nós estamos vivendo nesse momento, né? Qual que é o papel da igreja e o que esse isolamento social pode causar na igreja e nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, quando nós voltarmos, né? Nós estamos ansiosos para voltarmos presencialmente, pelo menos eu tenho muita dificuldade, confesso para os irmãos, dessa modalidade, né? De falar para frente de uma câmera, de um computador. Eu gosto mesmo de contato de pessoas, eu amo abraçar, ficar junto, então eu tenho muita dificuldade e tenho sofrido com essas questões, né? Porque quem geralmente é assim sente mais, né? Tem dias que eu estou super ansiosa, tem dias que eu estou angustiada, tem dias que parece que isso nunca vai acabar, mas nós cremos que isso vai acabar sim e que está mais perto do que longe, né? E que em breve nós estaremos juntos nas nossas aulas presenciais, que é muito mais produtivo, né? Cá para nós. Mas pense nisso, tá bom? Se for possível, escreva a respeito, porque você vai contar um dia para os seus netos, talvez, né? Ou para aqueles que nascerão desse momento que nós vivemos aqui, hoje, que estamos vivendo, e o que será que vai acontecer com a igreja após esse período de isolamento. E para falar a respeito dos pagamentos, eu quero agradecer, sim, aos irmãos que conseguiram, que puderam regularizar a sua situação financeira com a escola teológica, porque, irmãos, a parte administrativa continua, né? Então, nós continuamos com as mesmas obrigações de sempre. Então, obrigada, Deus abençoe. E você que ainda não fez o pagamento, eu quero contar com a sua compreensão para que o faça e pedir, por gentileza, se você fizer depósito, manda por favor o comprovante ou no meu zap ou no zap do pastor, tá bom? Para a gente ter o controle direitinho do pagamento, entrega de recibos e tudo mais. Irmãos, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe grandemente. Paz do Senhor. Pronto, irmãos. Estou de volta. Mais leve. Higiene numa prova, né? Essa minha espontaneidade. Ninguém na minha casa. Mas eu sou assim. Aí, irmãos, o sermão expositivo. Vamos lá. As irmãs dando a paz do Senhor para você aqui. Irmã Nádia, irmã Val. Eu vi. Então, a paz de volta para vocês, tá bom? Quem tem paz, dá paz, né? O expositivo, irmãos, trata do desenvolvimento de um texto bíblico, geralmente longo. As divisões também se derivam do texto. Então, o melhor dos sermões para ser pregado, existe isso, pastor? A meu ver, existe. Porque o temático, eu acho um sermão pobre. Mas é um sermão. Né? É um sermão. O sermão textual, ele é mais enriquecedor, porque você fica ali. Não tem como você se perder. Você vai falar daqueles versículos, 2 ou 3 versículos ali, e você sempre se remete àquele texto. Né? O tópico, por que o tópico é pobre? Porque você elegeu um tema e você fica naquele tema. E cita versículo, às vezes até fora do contexto, só para defender o seu ponto de vista. Isso é perigoso e é ruim. O povo não fica muito enriquecido, né? Seus ouvintes. Agora, o expositivo, que é o que nós estamos falando, ele é aquele sermão, irmãos. Você vai falar, por exemplo, vai falar sobre pecado. Você leu um texto ali, que às vezes é longo, né? E você vai na Bíblia toda, em busca das referências do pecado, como que o pecado entrou no mundo, né? Por que o pecado trouxe a morte, a lei de Moisés, graça, salvação, redenção. Aí você passa para o Novo Testamento, enfim. Ele é expositivo, ele expõe uma doutrina, um princípio cristão,
um valor bíblico. Amém, irmãos? Então o expositivo é o melhor sermão. Os melhores pregadores pregam o sermão expositivo. Isso quer dizer que alguém que prega um sermão textual ou temático não vale a nada. Não, não é isso não. Para isso existem os 3 tipos. Tem pessoas que são ótimos pregadores de sermões temáticos. Outros, porém, são exímios pregadores em sermões textuais. Mas o sermão expositivo ou sermões expositivos, para mim, eles são mais enriquecedores. A igreja fica melhor alimentada. A igreja toma conhecimento de verdades mais profundas, porque ele vai esmiuçar aquele texto e ele vai procurar paralelismos, né, de ideias. Lembra que nós aprendemos em hermenêutica? De palavras, primeiro, de ideias, que são pensamentos, de eventos e de livros. Quer dizer, ele vai abranger aquele assunto até exaurir, se for o caso. Porque eu não gosto da palavra exaurir, porque os temas da Bíblia, eles são inexauríveis, ou seja, inesgotáveis. Não dá para esgotar. Entenderam? Então, mas ele pelo menos se esforça. Então vamos lá. Aos exemplos de sermões. Página 47. Vamos exemplos de sermões temáticos. O que caracteriza o sermão tópico ou temático? É o seu tema derivado do texto, mas as divisões são aleatórias. Você pode fazer as divisões que você quiser. Exemplo primeiro. A palavra divina é a verdade. Isso aqui é o tema. Né? É o tema que alguém passou para você ou que você mesmo desenvolveu para pregar na sua igreja. É o tema de uma festa, é o tema de um encontro de casais, é um tema de encontro de jovens, é o tema de um encontro infantil, é um tema para uma convenção, para obreiros. É um tema que foi proposto ou por você, ou por quem te convidou, ou por um conjunto de igrejas. É um tema. Então o tema é: a palavra divina é a verdade. João 17, 17. Lá diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o tema foi tirado desse versículo. A palavra divina é a verdade. Ok? Na introdução, o pregador mostrou como podemos crer na Bíblia. Aqui eu já estou falando que o pregador ele já fez uma introdução. E nessa introdução ele mostrou como podemos crer na Bíblia. Ela tem sido comprovada pelos séculos. E a argumentação seguiu a partir daqui. A palavra de Deus é a verdade e isto está provado. Daí, depois dessa introdução, surgiram 3 divisões. Primeiro, provado. A palavra de Deus é a verdade e isto está provado. 2 pontos. 1, pela história humana. 2, pela ciência. 3, pelo seu poder. Então veja que ele poderia colocar no primeiro tópico, por exemplo, ao invés de pela história humana, ele poderia colocar pela experiência humana. Né? Pela ciência, ele poderia colocar assim, pelo conhecimento humano, pela história do conhecimento humano. E por fim ele colocou pelo seu poder. Poder de quem? De Deus. Né? Observe 5 coisas. 1. Acertadamente, a ideia mais forte é a do último tópico. Grave bem isso. 2. As divisões nada tem a ver com o texto. Tem a ver? Por exemplo, pela história humana. O que João 17 e 17 tem a ver com isso? Ou pela ciência. O que João 17 e 17 tem a ver com isso? Pelo seu poder. Também não tem a ver com o texto, embora seja mais assertiva. Né? Seja mais correta. Dos 3, esse último tópico é o mais aproximado das Escrituras. 3, as divisões nada tem a ver com a exposição. Ele não expôs nada. As divisões derivam-se do tema ou tópicos. Olha só, o que ele expôs aqui de João 17? O que ele falou?
de João 17, que não é só o versículo 17, né? Que é a oração sacerdotal, que Jesus fez pelos seus discípulos, por aqueles que haveriam de crer em Deus depois dos discípulos, da unidade do Pai com o Filho, da glória do Pai com o Filho, dessa unidade que o Filho quer repartir com os homens que ele comprou com seu sangue, né? Dessa unidade compartilhada com Deus Pai, dessa unidade entre Deus Pai, Deus Filho e também Deus Filho e o seu corpo, que é a igreja. Não tem nada de profundo, né? Não tem nada de profundo. Gabriel pergunta: pastor, deixar o mais forte por último, não pode correr o risco de não dar tempo de abordá-lo aprofundadamente? Sim, também corre-se esse risco. Por isso que o pregador, ele tem que ter em mente também o seguinte: cada tópico eu vou tratar com determinados minutos. Tem um tempo para cada tópico. Por exemplo, seria produtivo, nós vamos falar sobre isso mais na frente, se a introdução levasse não mais que 5 minutos. Cada tópico não mais que 10 minutos. Porque aí ele já teria 35 minutos. E a conclusão, 5 minutos. 40. 40 minutos é tempo suficiente. Aliás, 40 minutos é o tempo de uma aula, né? Nós damos aqui, também nas escolas. É tempo suficiente. Então, 5 minutos, Gabriel, para a introdução, 10 minutos cada tópico é o suficiente. Mas corre-se o risco, foi bom você falar nisso, que às vezes não é toda a igreja que dá 40 minutos com o pregador. Tem igreja que por causa da festa cantou o coral, cantou os jovens, cantou as irmãs, cantou as crianças, cantaram os bebês cantaram também. É tanto louvor, aí canta as velhinhas de 99 anos para cima, depois as velhinhas de 150 anos para cima. Aí chega 10 para as 9, 15 para as 9, aí o dirigente do culto lá, ou o pastor diz: agora nós vamos para o mais importante, que é a palavra. O pregador fica constrangido. E se o culto acaba às 9, e ele me passa a oportunidade 20 para as 9, 15 para as 9, ele vai ter que entregar esse sermão de 40 minutos, vai ter que entregar em 15. Então ele vai falar muito superficialmente. E isso aí também, essa superficialidade, vai retirar a inspiração que o Espírito Santo já lhe deu. Eu lembro que uma vez fui pregar numa igreja, os sermões geralmente tinha 40 minutos e 1 hora. E aí eu fui pregar e o pastor, rapaz, me deu oportunidade de 15 minutos. Aí eu preguei sucintamente sobre aquilo que eu tinha preparado e, para minha surpresa, quando foi 9 horas em ponto, eu entreguei e a igreja estava o pessoal em pé, adorando a Deus, glorificando a Deus. O Espírito Santo visitou e eu entreguei. E entreguei, antes de entregar, eu disse assim: irmãos, eu vou parar por aqui, porque de onde eu vim e onde eu aprendi, nós temos que obedecer ao pastor local. E entreguei o microfone para ele, mais ou menos essas palavras: as coisas de Deus são com decência e ordem. Então eu entreguei. Quando eu entreguei, o pastor falou assim: podia ir mais um pouco, estava tão bom. Mas não podia, porque ele disse para mim que o culto terminava às 9. Perguntei particularmente: que horas termina, pastor, o culto? Ele: 9 horas, 15 para as 9. Então, para eu não ser antiético, eu cumpri, entreguei às 9. E ele falou: podia um pouco mais, estava tão bom. E ele próprio, depois com o microfone na mão, ele foi até 9h20. Então, é terrível isso, né? Você está rindo, né, irmã Nádia? Pois é, mas acontece. Agora, quando é um pastor que já tem experiência, isso, irmãos, geralmente acontece em igrejas menores, igrejinha, igrejolas, né? Eu preguei num bairro muito simples lá de São Paulo e tal. Mas um pastor experiente, ele vai te dar 40 minutos, ele vai te dar 1 hora. Ou então, se ele te der 20 para as 9, ele vai dizer assim: fique à vontade, pode passar das 9, não tem problema, hoje é festa. Agora, você tem que ter esse cuidado que o Gabriel falou, porque é o seguinte: se você não tiver esse cuidado, por que deixa-se esse mais forte, né, esse tema mais forte para o final? Porque nós desenvolvemos, Gabriel, uma filosofia, um modus operandi, né, um modo de operar a coisa,
de que nós achamos que deve ter uma explosão no final. Entendeu? Nós pentecostais. Mas os irmãos mais tradicionais, conservadores, eles não estão muito preocupados com isso, não. Estão mais preocupados se você entendeu. E como está perto da conclusão, você deixa o mais forte para o final, porque é como se você fosse preparando o coração da congregação, dos ouvintes, para no final, oh, que coisa linda, né? Ah, então é por isso. Ah, agora eu entendi. Mas primeiro você vai preparando os argumentos históricos, científicos, geográficos, até arqueológicos, para chegar no clímax. Esse último ponto, ele deveria ser realmente o clímax da mensagem, né? Amém? Isso que você falou é muito importante. Vamos lá. A outra divisão. Sim, a 4. As divisões derivam-se do tema ou dos tópicos. Nós já falamos. Página 48, virando aí. 5. As divisões são aleatórias, acidentais e arranjadas. Então veja que esse pregador, ele fez uma divisão do seu sermão, não com base na Bíblia, mas com base na história humana, né? Com base na ciência, e por fim ele falou do poder de Deus, onde ele acertou. Mas o texto em si não fala do poder de Deus. O texto fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então fala de santificação, e fala de verdade, fala de poder. Mas desses 3 pontos, o que ele mais acertou foi o poder de Deus. Não é? E às vezes acontece exatamente isso, irmãos, no sermão temático. A pessoa faz aquelas divisões meio arranjadas, como diz aqui, acidentais, aleatórias, e para consertar e salvar o seu sermão, o último ponto ele coloca uma questão bíblica e mexe com as emoções do povo, e os jargões, e sinta aí o poder, sinta a presença, sinta a glória, sinta o anjo, a labareda descendo, o tapete de fogo, e tal, e mexe com as emoções do povo. E isso aí faz com que... vocês estão vendo um gatinho ali atrás? Irmão? Olha o meu gato, onde ele está. O Luke. Luke. Olha lá. Olha porque tem um bichinho. Tem um bichinho e ele está querendo pegar. Esse gato ele é tremendo. A Sara aqui me mostrou. A Sara está aqui na minha frente. Então, queridos, aí a pessoa, para salvar o sermão, no final ele mexe com a emoção do povo e na verdade ele estragou o sermão. Porque aquilo ali foi tudo, menos um sermão. Foi sensacionalismo, emocionalismo, e o povo até ficou alegre, cai no poder e tal, mas vai para casa, o que você aprendeu de novo? Nada, eu só fiquei alegre, senti o poder de Deus, a unção, a glória, a virtude, isso é bom. Mas o conhecimento ficou estéril. O conhecimento ficou estéril, você não aprendeu nada. O bom do sermão é quando você aprende e faz uma aplicação para a sua vida. Isso pode acontecer quando você está cheio do poder e da unção, pastor? Claro que sim. Claro que sim. Os maiores sermões que eu ouvi foram os que tinham emoção. Tinha emoção. Mexeram com o senhor, pastor? Mexeram comigo, claro. E me fez fazer uma reflexão profunda. Esses sermões de consagração existiam muito no passado, irmãos. Faz a gente fazer uma reflexão profunda a respeito do tempo que nós estamos perdendo, do tempo que passou e eu não ganhei uma alma para Jesus, das vidas que eu poderia ganhar e não ganhei, aquele sentimento, puxa, eu poderia ter sido um missionário, ainda dá tempo, vou me dedicar, vou servir mais a Deus. Agora um sermão fala de um tema como esse, um sermão temático. Aí você, quando termina, você só ficou no reteté, no repleplé, você, espiritualmente falando, na verdade você ficou oco, porque isso aí não é espiritualidade, isso é emocionalismo. Espiritualidade tem a ver com maturidade, com discernimento, com sabedoria, né? Com a transmissão desse conhecimento de forma madura. Exemplo 2, o exemplo 2 de um sermão tópico, ou temático. Olha o tema, coisas a esquecer. Filipenses 3:13. 1. Coisas a esquecer. Vitórias. 2. Derrotas. 3. Pecados. 4. Rixas.
5. Sofrimentos. Vamos ler Filipenses 3,13. Abra sua Bíblia aí. Procure por gentileza. Filipenses capítulo 3, versículos 13. Glória a Deus. Podemos ler? Eu vou ler aqui, tá bom? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. É só o versículo 13, estou lendo o 14, então vamos lá. Esquecendo-me que as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que ele está esquecendo do que ele foi no judaísmo. Paulo está dizendo que ele quer esquecer o que ele foi no judaísmo, porque tudo que ele alcançou em Cristo, na sua nova vida, no cristianismo, na vocação, no chamado missionário, é como esterco. O judaísmo é como esterco perto de tudo isso, dessa riqueza, dessa grandeza que agora ele tem. Então Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, quais coisas são? Está aqui, Bem que eu poderia confiar também na carne, versículo 4, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, esterco, para ganhar a vida eterna. E por aí vem falando. Então, veja, o que tem a ver com esse sermão que esse camarada fez aqui? O que é que ele quer esquecer? As vitórias? O que é que eles querem esquecer? As derrotas? Esquecer os pecados, esquecer as rixas, esquecer os sofrimentos. Então a pessoa fala assim, coisas para esquecer. Aí ele coloca assim, você precisa esquecer o pecado. Amém. Você precisa esquecer as rixas, as brigas, as discussões que você teve na sua casa. Você precisa esquecer o sofrimento. Você precisa esquecer. Aí vai dizendo que você precisa esquecer. Só falta uma coisa que esse camarada faltou falar. No final ele diria assim, você precisa esquecer esse meu sermão. Porque esse meu sermão não vai levar você a nada. É raso. Não tem nada de profundo nisso. Entendeu, irmãos? É muito raso, muito ralo, muito fraco. Quando Paulo está querendo dizer que ele está querendo esquecer das coisas que para trás ficam, porque ele está avançando para Cristo, para a comunhão, para a salvação, para a ressurreição, para a vida eterna. As riquezas em Cristo são muito superiores ao tudo que ele aprendeu no judaísmo e tudo que ele era no judaísmo. Ele se desfez de tudo isso. Então veja como o sermão temático ele pode ser pobre. Como ele pode ser, desculpe, vou abrir aspas aqui, um lixo. E pode ser bom. E pode ser bom. Quando eu digo um lixo, assim, tem sermão temático que não se aproveita nada, irmãos. Nada. São 9h40, está na hora de ir embora não. Teve um que sumiu aí, Aliás, 2 já sumiram, né? Irmãos, a aula acaba às 10. Voltem. Volta, amado meu. Volta, amada minha. 1. Vantagens do sermão tópico ou temático. Tem vantagem? Tem. A. Possibilita o aperfeiçoamento da retórica. É o sermão típico dos grandes oradores. Ou seja, um sermão temático, ele aperfeiçoa a sua retórica. É como se fosse um laboratório, não é? Você começa com um sermão temático e você sente segurança naquilo que você vai falar, porque você já sabe o que você vai falar, né? B, é fácil de se elaborar.
porque a unidade é construída conforme o desejo do pregador. É fácil fazer um sermão temático. Voltou, Val. Que bom, Val. É bem-vinda de volta. Então, é fácil fazer? É fácil fazer. Você escolhe um tema, coisas para conquistar. Aí você coloca lá. Você precisa conquistar o seu espaço, você precisa conquistar dinheiro, você precisa conquistar bens materiais, você precisa conquistar, sei lá, já falei riquezas, poder, influência. Você coloca o que você quiser, né? Coisas para você esquecer, já está aqui. Coisas para você lembrar, também. Lembrar de Paulo, lembrar de Pedro, lembrar de João, lembrar de Cristo, que também é uma coisa boa. Mas viu como é fácil de fazer um sermão temático? Fácil. C. Agrada muito aos ouvintes, que são preguiçosos mentais. Estão acompanhando aí na apostila? Os ouvintes, não todos, tem muitos que têm uma consciência crítica, que querem aprender mais, que querem ser enriquecidos, mas existem nas igrejas os preguiçosos mentais, aqueles que não querem aprender muito, não. Então um sermãozinho desse, água com açúcar, já satisfaz. Tá bom, alguém saiu e voltou, não foi você não. Você não, Val. Por que eles são preguiçosos mentais? Porque esse tipo de sermão agrada muito os ouvintes preguiçosos mentais, porque não exige reflexão, não faz a pessoa pensar, não faz a pessoa crescer, é só um passatempo. Quando o sermão é mal construído. D. Possibilita que se esgote o assunto ou que se encerre do ponto completo. E. Permite a discussão de qualquer assunto, pois as ideias vêm de fora do texto. Isso aqui é importante. Isso aqui são as vantagens, hein, do sermão. As vantagens. Então, é fácil de fazer, é fácil de elaborar. Tem muita gente preguiçosa na igreja que gosta muito desse tipo de sermão, então por isso que ele tem lugar, né? E também porque permite que você traga os assuntos de fora do texto. Aqueles assuntos que você quer tratar, você trata de fora do texto, não de dentro do texto. 2. Perigos no uso do sermão temático ou tópico. A. Negligenciar a exegese da palavra de Deus, não a aplicando. Quando você pega um versículo fora do contexto que você insere num sermão desse, você está assassinando a exegese. E você está usando uma forma de exegese. Você pegou aquele versículo e colocou. Por exemplo, tem um pregador baiano aí, que eu não quero falar o nome dele, que ele diz assim: onde há fogo, a justiça, a ira divina, a juízo, perdão. Onde há fogo, há juízo. Onde há fumaça, há fogo. Onde há fogo, há juízo. Para. Primeiro, que a Bíblia fala da fumaça da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus como uma fumaça de glória. E não necessariamente tem fogo. Segundo, que a Bíblia fala também de fumaça, o incenso, que tem um foguinho, mas não é fogo de juízo. E muitas vezes a Bíblia fala de fogo, não como juízo, mas como glória de Deus, como purificador, como purificação do pecado. Então, o camarada pega uma passagem dessa e fala assim: onde tem fumaça tem fogo, onde tem fogo tem juízo. Uma bobagem. É o mesmo que disse que Jesus dizia assim: apareça a cadeira, apareça 4 cadeiras, apareça a mesa. E Jesus ganhou muito dinheiro fazendo móveis. Que bobagem, irmãos. E você pensa que o público que está ali está raciocinando a respeito disso, está avaliando. Não, eles estavam em êxtase. Eu vi esse vídeo aí no YouTube, o pessoal em êxtase. Quando ele falou isso, que Jesus fazia apareça a mesa, apareça 4 cadeiras, o povo começou a pular feito louco lá. Irmãos, Deus me perdoe. Para mim esse pregador já está reprovado. Aliás, está reprovado há muito tempo. Muito tempo. Porém, existe espaço para esse tipo de mensagem temática e esse tipo de pregador, que se acha um exímio pregador. Vai dizer que ele não prega bem, né? Ele se acha top aqui no Brasil. E muitos também o acham. Negligenciar a exegese da palavra de Deus, não a aplicando. B.
atrair a atenção para o pregador. É isso mesmo. É a inteligência, a argumentação e a oratória dele que funciona, que influencia. Todo mundo olhando para o pregador. Que cara inteligente. Ai, que homem, meu Deus, você viu o que ele falou? Você viu aquele trocadilho que ele fez, aquela palavra que ele usou? A metáfora, o conhecimento, o cabedal de conhecimento histórico, você viu? E citando vários filósofos e tudo, fica assim embevecido, embriagado com aquele cara. Tá, e Bíblia? E Cristo? E cruz? E plano da salvação? E graça? E amor de Deus? E união e comunhão da igreja? Santificação, devoção? Nada disso é importante para esse tipo de pregador. É um problema. Pastor, o senhor está dizendo que todo sermão temático é ruim? Não. Eu estou dizendo que o sermão temático ele corre o risco de ser fraco, de ser uma água com açúcar, como eu disse, né? E prejudicial à vida espiritual da igreja por isso. Porque é fácil de se introduzir pensamentos humanos para se dar validade ao que ele quer dizer, o pregador. E não o que o Espírito Santo quer falar. Segundo a necessidade da igreja, lembra? Esse tipo de pregador não está nem aí com a necessidade da igreja. Ele quer pregar para agradar, e ele quer pregar inclusive para agradar o pastor, para ele receber um convite para voltar outra vez, porque ele quer receber uma oferta gorda. Todo mundo é assim, pastor? Não. Não. Tem muito pregador itinerante, muito pregador que prega um sermão temático, direitinho, bonitinho, e que a igreja glorifica a Deus, porque realmente ele está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, o Pastor Veiga é o meu pastor lá em São Paulo, minha esposa está me lembrando aqui, ele prega muito sermão temático, mas o Pastor Veiga é um homem de Deus, né? E os sermões dele são muito bem elaborados, ele é muito bom professor de homilética, inclusive eu fiquei muito feliz quando ele me colocou no lugar dele para dar aula de homilética e aula de atividade de ética pastoral, fiquei assim lisonjeado, porque era o meu pastor, um homem de Deus, lá no Ministério do Belém, ele é muito honrado, irmãos. Até hoje ele prega em tudo que é festa, congresso, não fala bobagem não. E, por fim, C, pode levar à alegorização. O que é alegorização? Aquela coisa de, olha, esse texto aqui está querendo dizer isso. Não. Ou esse texto aqui tem muita gente que diz que a interpretação assim, porém, eu entendo e vou fazer uma alegoria. O pregador, ele mesmo fazendo uma alegoria, é um problema sério. É um problema sério. Pode fazer? Pode, mas tem que ser mestre nisso. É complicado, irmãos. O sermão não pode ter o dedo do pregador. Tem, porque ele vai escrever o sermão. Ele pega assim a caneta com o dedo assim, né? E vai escrever, vai preparar e tudo. Porém, irmãos, ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Livros têm que ser escritos também pelo Espírito Santo. Como é que eu sei, pastor, que eu saí, né, da orientação do Espírito Santo? É quando você deixa de lado a inspiração bíblica e começa a procurar inspiração humana. E é um perigo, porque quando você entra pela inspiração humana, você fica meio vulnerável até ter uma inspiração diabólica. Quando você está na inspiração bíblica pelo Espírito Santo, você está no eixo, aqui no centro, mas aí você vai, coloca um pensamento humano. Esse pensamento humano pode estar associado a alguma coisa que você viu na escola, na faculdade, que quem disse foi o Nietzsche. Quem disse foi o Voltaire. Né? Quem disse foi o Durkheim. E outros pensadores, sociólogos, formadores de opinião. Quem disse foi o Jô Soares. Jô Soares é um homem inteligente, mas é ímpio, irmãos. Se uma pessoa no meio do sermão falar assim, Jesus Cristo, eu estou aqui. Roberto Carlos. Irmãos, eu olho para o céu e vejo uma nuvem que vai passando. Olho para a terra, uma multidão que vai caminhando, irmãos. Aleluia. Essa multidão não sabe para onde vai. Só quem sabe dizer é o Deus, o nosso Pai. Olha aí. Isso é Roberto Carlos, irmãos. Né? Então, o pregador ele tem que estar totalmente sob os domínios do Espírito Santo. Eles têm que estar inseridos na palavra, precisa conhecer a palavra,
Ele precisa ler muito a palavra, porque quando ele for citar um versículo, o Espírito Santo vai lembrar da Bíblia. O Espírito Santo não vai lembrar de Sócrates, Platão, Aristóteles, não vai. O Espírito Santo não vai lembrar, irmãos. Não sou contra. Gosto de ler assuntos sobre os filósofos gregos, os sofistas, os pré-socráticos, eu gosto, mas não dá. Se eu colocar isso no sermão, eu tenho que explicar. Irmãos, olha, isso aqui. Porém, a palavra de Deus diz, porém, o Senhor Jesus Cristo diz. Todavia, o apóstolo Paulo nos ensina assim, você pode fazer uma colocação, mas não defender o ponto de vista do pensamento puramente humano. 1:3, ainda falando do sermão temático. Cuidados na confecção do sermão temático, na elaboração, né? Do sermão temático ou tópico. O tema deve ser claro, específico e expressivo, pois tudo dependerá dele. Do quê? Do tema. Os argumentos devem vir em ordem progressiva. Inverta as divisões 1 e 3 do exemplo 1 e veja o que acontece. Vamos ver o exemplo 1. Vira aí a página para a página 47. Você pega o 3 e coloca lá no lugar do 1 e o 1 no lugar do 3. Fica assim. A palavra de Deus é verdade. Isso está provado pelo seu poder. Você começa com a Bíblia. E aí depois você fala pela ciência e pela história humana. É diferente. É diferente. Não sei se você percebeu a diferença, mas é diferente. Você começou pela Bíblia e aí você vai endossar o que é da Bíblia, descrevendo através da ciência e através da história humana. Tendo como base o quê? A Bíblia. C. Esquematize as divisões em uma das seguintes maneiras: explanação, prova, argumentação, aplicação. Esta é a melhor progressão. Então você faz uma explanação, você explana sobre o assunto, né? Explica, discorre sobre ele. Você prova isso como? Um texto bíblico. Aqui não é prova laboratorial, prova de pesquisa científica, não. É prova bíblica. Você prova na Bíblia a sua explanação. Você comprova. Você faz a argumentação e, no final, a aplicação. Esta é a melhor progressão. São 10 para as 10. Tem uns exemplos aqui de sermões textuais literais. Nós vamos entrar um pouquinho nele, porque essa matéria ela requer um pouco mais de cuidado. Eu quero dar o que eu tenho que falar. Como eu acredito que nós vamos ter aulas presenciais em junho, pelo menos eu acredito, na sala de aula eu quero fazer um laboratório com vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos preparando sermões aí para falar na sala de aula, hein? É quando as divisões, sermões textuais literais, irmãos. Agora nós estamos falando de sermões textuais, tá bom? É quando as divisões são literalmente as palavras do texto, podendo haver ligeira variação dos termos. Vamos ao exemplo primeiro, página 49. As graças permanentes. 1 Coríntios 13, 13. Vamos ler? Vamos ler. Faz de conta que nós somos os pregadores. Vamos ler o texto desta noite. Irmãos, eu quero ler com vocês. Abram as suas Bíblias. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. Vamos ler somente esse versículo. Estamos num púlpito, estamos pregando. Aí o pessoal está procurando lá, enquanto vocês estão procurando aí. Né? Acharam? Amém, amém. Está escrito assim, em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Pronto, agora vamos para o nosso sermão. Primeiro ponto, primeiro tópico, a fé. Segundo, a esperança. Terceiro, o amor. Viram só? De onde foram tiradas essas expressões? Do texto. De onde foram tiradas essas divisões? Do texto.
Em que ordem? Na ordem progressiva. Ora, se o maior de todos é o amor, por que eu vou começar falando sobre o amor? Se o texto conclui que o amor é a conclusão, porque é maior, olha o ápice, olha o apogeu, o clímax, né? Então eu falo sobre a fé, faço a introdução, sobre as 3 verdades teologais, falo sobre a fé, o que é a fé, como a Bíblia define a fé, né? Como a Bíblia define a esperança, dou exemplos de fé, dou exemplos de esperança, exemplos do Antigo Testamento, exemplos do Novo Testamento de fé e também de esperança, para chegar no amor. Aí eu vou falar que o amor, que Deus é amor, né? Que o amor de Deus é infinito, que Deus amou o seu Filho, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vou falar do amor de Deus em Gênesis, na criação do homem. Vou falar do amor de Deus com a justiça no dilúvio. É amor de Deus também ali, irmãos. O amor de Deus por Israel, o amor de Deus retratado na relação de Oséias com a sua esposa. Lembra disso? Que a esposa o trai, mas ali é uma relação, Deus com Israel. Israel é infiel e Deus ama Israel. Por fim, o amor em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E para finalizar, como ali está falando de amor, de um modo geral, o amor entre irmãos. O amor entre irmãos, o amor que vai nos levar para o céu. Mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque lá no céu nós não vamos precisar da fé. A fé é para nós aqui crermos e sermos salvos. Lá no céu nós não vamos precisar da esperança. Porque Paulo diz que a esperança de se ver não é esperança. A esperança é aqui na terra. Qual é a nossa maior esperança? A esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no céu vai prevalecer o que então? O amor. Estas 3 verdades permanecem, né? Mas a maior dessas virtudes, é o amor. Outro exemplo de sermões textuais literais. Literais por quê? Porque está dentro da letra da Bíblia. A divisão está dentro do versículo. 1 João 2,16. As expressões do mundanismo. Foi o tema que a pessoa escolheu para o seu sermão. Vou falar isso aqui e já vamos encerrar, tá? 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, vamos lá. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Vejam, irmãos, como a pessoa escolheu um tema bom. Por quê, pastor? Porque, veja só, tem um ponto e vírgula lá depois do capítulo 15, tem um ponto e vírgula. Do versículo 15 tem um ponto e vírgula. É uma pausa maior. Aí vai explicar por que nós não devemos amar o mundo. Esse porquê é um porquê explicativo. Porque tudo que há no mundo, vírgula, aí vai dizer o que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, vírgula, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então essa pessoa foi muito sábia, né, em escolher esse tema, as expressões do mundanismo, porque essas coisas procedem do mundo e não de Deus Pai. Aí, primeiro tópico, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. Terceiro, a soberba da vida. De onde que vem isso daí? Do mundo. Não vem de Deus, vem do mundo. Então, está bem encaminhado esse sermão. E ele é um sermão textual literal, porque está tirando as divisões do sermão do próprio texto. Amém? Exemplo 3. Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. João 14,6. Disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho. Segundo tópico, a verdade. Terceiro tópico, a vida. Pronto. Está aí o seu sermão, bem dividido, bem elaborado, com base em João 14,6. Na confecção do sermão, pode-se fazer perguntas ao texto? Quem, que, como, por quê, para quê? Vamos ver. Exemplo 1. A busca do reino de Deus. O que? Buscar o reino e a sua justiça.
Quem deve buscar? Vós, os crentes. Quando buscar? Em primeiro lugar. Por que buscar? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Viu só? Você pode fazer perguntas ao texto e você mesmo responder com o texto. Primeiro tópico. O que nós devemos buscar, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. Aí você discorre sobre isso. Segundo, quem é que deve buscar? Vós, os crentes é que devem buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós devemos buscar? Sempre, em primeiro lugar, a todo tempo, a todo instante. Por quê? Porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Os irmãos estão entendendo? E mais, outro sermão aqui. Exemplo 2, dai graças. Efésios 5:20 diz, dai graças. A quem eu devo dar graças? A Deus o Pai. Como? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo, ou através do sacrifício de Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo. Quando? Sempre. Efésios 5:20 diz assim, em tudo dai graças. Vamos ver? Efésios 5:20, e eu encerro aqui, para nós começarmos a nossa outra aula, em outro dia, falando sobre os sermões textuais livres, porque nós estamos falando de sermões textuais literais. Efésios, Colossenses, Filipenses, Efésios 5:20. Olha só. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre. Veja que é literal, né? Então, é isso. Eu vou colocar um pontinho aqui na caneta para nós sabermos que nós paramos aqui, ó, no ponto 3, e nós voltaremos, se Deus quiser, numa outra sexta-feira, quem sabe, já lá no templo, né? Já na nossa escola teológica. E eu vou encerrando por aqui, já são 10 horas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quem tiver pergunta pode fazer lá no WhatsApp, eu vou responder. E as provas de vocês eu vou corrigir e entregar segunda-feira, se Deus quiser. Amém, queridos irmãos? Próxima aula, dia 27, eu e a irmã Josi. Próxima aula, dia 27. Dia 27, tá bom? Irmã Rejane e irmã Josi estarão aqui com vocês. Pai, Senhor, queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Tenham uma boa noite. Não esqueçam que domingo, às 20 horas, 8 horas da noite, nós estaremos juntos no nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Pai, Senhor, fazer igual aos irmãos batistas, graça e paz.